Olá, meu nome é Diógenes Guedes, sou aluno do curso de Teologia Católica da Uninter. Vou apresentar o vídeo do portfólio módulo B, fase 2, cujo tema é Alimentação, Ciência, Tecnologia e Sustentabilidade. Quando a gente pensa na questão dos alimentos, primeiramente nós temos que pensar na questão da produção e também não apenas da produção, mas também da distribuição dos alimentos. Nós tivemos muitos avanços nesse campo, avanços científicos, tecnológicos, mas ainda infelizmente uma grande parcela da população passa fome, vive na questão da insegurança alimentar e nutricional segundo a ONU. Em 2019, 690 milhões de pessoas passaram fome. E com a pandemia, esse número ainda aumentou mais. Um total de 3 bilhões de pessoas não poderiam pagar por uma alimentação saudável, segundo dados da Unicef. No Brasil, são mais de 125 milhões de pessoas que sofrem com as restrições alimentares, de natureza leve a mais severa. E diante desses dados e fatos citados, nós ainda temos a questão da alta dos preços dos alimentos. E várias pessoas, grupos, instituições formais e não formais se mobilizaram e resolveram fazer doações, distribuir alimentos aos que nada têm e aqueles que não podem comprar, adquirir alimentos. E foram feitas grandes campanhas de arrecadação, distribuição de alimentos para essas famílias e indivíduos que tiveram a sua renda familiar comprometida com a perda dos empregos, além também incluindo a população que está em situação de rua e as comunidades carentes. Ainda há o apoio de vários projetos sociais com o intuito de diminuir esses efeitos da pandemia, efeitos esses diretos e indiretos. A maioria dos brasileiros, na verdade, teme pela questão do faltar comida, passar fome, faltar comida nas suas mesas nesses tempos difíceis. Há ainda aqueles que são obrigados a optar, infelizmente, ou almoçam ou jantam. E vários pais estão deixando mesmo de comer para deixar alimentos para os seus filhos, muitas vezes pequenos, que precisam dessa alimentação. Nas casas com crianças até 4 anos, o índice de insegurança alimentar é mais severo do que do restante do país. O problema maior da insegurança alimentar, ele foi gerado com o desemprego, onde várias pessoas perderam os seus empregos e trabalhos fixos nas empresas com a pandemia. E essas pessoas tiveram que ganhar o seu pão, tiveram as suas vidas transformadas, tiveram que ganhar o seu pão de outro jeito, melhor dizendo. E elas tiveram a sua vida transformada de forma negativa do dia para a noite. Antes tinham uma renda, podiam comprar alimentos. Hoje já não podem mais. E foi assim algo inédito, né? Sem ninguém prever, esperar ou se preparar. E o governo federal, então, ele cria uma ajuda chamada auxílio emergencial que visa ajudar essas pessoas, pelo menos com as necessidades básicas da alimentação, de comida. O valor, a gente sabe que acaba sendo insuficiente, é um valor pouco, simbólico, mas grande parte das famílias vivem com esse dinheiro, desse benefício social. E muitas vezes as pessoas ainda precisam de doações para terminar de vencer o mês e ter uma alimentação, mesmo assim, precária. Há dados que 44% dos brasileiros pararam de consumir carne na pandemia e alimentos saudáveis, como frutas 41%, legumes e verduras 37%. E ainda muitas pessoas, muitas famílias contam com o recurso da aposentadoria dos seus idosos para ajudar nessa questão alimentar,
somam mais ou menos 46% à insegurança alimentar. Desenvolveu-se muitos projetos sociais, que foram positivos, espalhados pelo Brasil, que nós devemos citar, tais como hortas comunitárias, que primeiro, nos anos de 1980, surgiram em Birigui, São Paulo. Projetos em que os moradores eles cultivam suas hortaliças e distribuem de forma gratuita àqueles que precisam de alimentação. Os moradores sempre passavam perto de terrenos baldios, terrenos que eram usados como lixões abandonados, e pediam para que naquele terreno o dono cedesse para que eles fizessem essas hortas comunitárias, plantassem. Hoje são em torno de 62 hortas comunitárias ao todo. Os alimentos, produtos cultivados, eles não podem ser vendidos, eles têm que ser doados. Uma boa iniciativa. Iniciativa essa também que se espalhou pela cidade de Mogi das Cruzes, São Paulo, e também outros estados e regiões do Brasil com o tempo. Ainda a ONU ela pede uma ajuda de 5,5 bilhões de dólares para ser empregado nesse combate da fome de vários países, dentre eles os que falam língua portuguesa, Angola e Moçambique, um dos mais afetados. Seguem também o Iêmen, Sudão do Sul, norte da Nigéria, possuem áreas mais graves, mais atingidas pela questão da fome. E ainda o Afeganistão, Ásia, Síria, Líbano, Oriente Médio, Haiti e Caribe. Mundialmente, são mais de 34 milhões de pessoas que lutam contra a fome aguda, que está no índice 4, já estão quase passando fome. Há que se fazer alguma coisa, não é? Porque nós sabemos que a questão da fome ela mata, então há que se programar para tentar debelar essa questão, os governos, as pessoas, enfim, a sociedade. Angola, além do problema da fome, também sofre com a questão da seca severa e de gafanhotos que destroem as plantações. Fatores esses que geram queda na produção agrícola, na criação de animais, de rebanhos e ainda gera mais fome. Moçambique, além dos problemas da pandemia, enfrenta tempestades e ciclones. Há sérias, assertivas ações para as coisas voltarem à normalidade, tais como assistência alimentar, distribuição de sementes para o plantio, tratamento e vacinação de rebanhos, trabalho em troca de dinheiro, reabilitação da estrutura de água, são alguns das soluções para debelar o problema apontado pela ONU. A produção agrícola ela vai se tornando essencial, a questão do acesso dos alimentos dos povos. Relatório da ONU também diz que será dessa forma impossível acabar com a fome até 2030. Fato esse que se deve ao alto custo dos alimentos e também do baixo poder aquisitivo do povo para adquirir os alimentos, onde bilhões não podem comer de forma saudável e nutritiva. E com o aumento da pandemia ainda, se demonstrou mais insegurança alimentar, vulnerabilidade e inadequações dos sistemas alimentares globais nos processos de produção, distribuição e consumo dos alimentos. A má alimentação e a não ingestão dos alimentos saudáveis, temos que lembrar, causa sérias doenças, tais como obesidade, sobrepeso, desnutrição, carências nutricionais. Infelizmente, no momento, para muitos tem que se garantir a alimentação, apenas isso, não importando se a comida ingerida ela é saudável ou não, ela é nutricional ou não. Basta a questão de poder comer, pelo menos o básico. Além disso, os alimentos saudáveis também são caros e há baixa acessibilidade pelas famílias. E qual a solução apontada? Os governos devem ser integrados em abordagens a incentivos à agricultura, trabalhando para reduzir os efeitos e fatores dos custos
de alimentos, do armazenamento, transporte, distribuição e comercialização desses alimentos, reduzindo também o desperdício e apoiar os pequenos produtores locais no cultivo e venda de alimentos nutritivos, garantindo acesso ao mercado, priorizar a nutrição infantil como necessidade, promover mudança de comportamento por meio da educação e comunicação, incorporar a nutrição nos sistemas nacionais de proteção social e estratégias de investimento. Os chefes das agências da ONU, de 5 agências, em seu relatório O Estado da Insegurança Alimentar e Nutricional no Mundo, declaram um compromisso em apoiar essas mudanças importantes, garantindo que se desenvolva de maneira sustentável a questão da alimentação para as pessoas e para o planeta. Em minha cidade, que é Ibirarema, São Paulo, citando a questão regional, além das pessoas necessitadas receberem o auxílio emergencial do governo federal, temos também muita ajuda social por parte da igreja, através de grupos dos vicentinos que arrecadam alimentos. Também a arrecadação dos alimentos por parte do grupo de jovens e o povo também que faz suas doações aos menos favorecidos e aqueles que sofrem com os efeitos da pandemia. Também há um trabalho desenvolvido pelo município na questão social, onde já foram distribuídos sopas, alimentos pelo setor de serviço social e alimentos para os mais carentes também. A questão de programas também de trabalho como o da Frente Social ajudam também essa questão da empregabilidade, da renda e a deliberação, a tentar solucionar essa questão da fome e insegurança alimentar.